Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Eu sou Marcos Demário, pertenço ao Grupo Espírita Seara de Luz e estou aqui, graças ao amorável convite que me foi feito, para conversar com vocês hoje, através desta live, para que nós possamos tratar de Jesus, nosso querido Mestre, os seus ensinos, a prática dos seus ensinos na nossa vida diária e da influência que devemos exercer na sociedade brasileira através das lições do Evangelho vivificadas pela doutrina espírita. Porque com o Espiritismo nós compreendemos a questão maior da imortalidade da alma, da reencarnação e boa parte dos ensinos do nosso Mestre Jesus, que muitas vezes, pela simples leitura do Novo Testamento, elas ficam ininteligíveis. Mas o Espiritismo tem a chave para que nós possamos reviver na sua essência a doutrina espírita. Além de pertencer ao Grupo Espírita Seara de Luz, que tem a sua sede no bairro da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, faço parte também como debatedor da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e sou fundador e diretor do IBEM Educa, que é um instituto, uma organização social não governamental, que é voltada à educação. E como escritor, já tenho aí 30 livros publicados, entre livros espiritualistas, livros espíritas e livros dedicados à educação. Depois eu vou passar o meu endereço na internet para que vocês possam, então, ter acesso. Deixa eu mostrar a todos aqui, já que nós estamos numa live através aqui da internet, porque hoje o tema também homenageia o nosso querido Pedro de Camargo, o Vinícius, como ele era conhecido, e Vinícius, que nasceu ainda no século XIX, veio a desencarnar no ano de 1966, e que foi um grande estudioso do Evangelho à luz da doutrina espírita e nos deixou vários livros publicados. Entre esses, aquele que dá nome aqui à palestra, e vou mostrar aqui agora na câmera, que é o livro Nas Pegadas do Mestre. Então está aqui, ele costumava assinar com o seu pseudônimo Vinícius, mas o nome realmente é Pedro de Camargo. Esta é uma edição mais antiga, a capa atual já é outra. Nós vamos fazer o seguinte esquema aqui na nossa palestra. Eu vou falar durante aproximadamente uns 40 minutos e depois abrir a todos que estiverem aqui acompanhando para que através aí do comentário, basta então digitar, possam fazer perguntas dentro do tema para que eu possa então responder e fazermos assim uma palestra mais interativa. Eu estou aqui acompanhando, aqui do meu lado direito do monitor, eu estou aqui fazendo o acompanhamento aqui dos comentários, tá? Então, basta digitar e eu estarei vendo aí. Então, a primeira parte eu farei a explanação e na segunda parte vamos fazer essa interação entre vocês que estão aí assistindo esta live e eu aqui que estou desenvolvendo o tema. Então, estamos combinados. Deste livro, Nas Pegadas do Mestre, eu separei especificamente a mensagem com o título O Sal da Terra, o texto, com o título O Sal da Terra, onde o nosso Vinícius, ele vai basear seus comentários na seguinte passagem que está ali no Evangelho. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. E acrescentou, se o sal se torna insípido, como se poderá restituir-lhe o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então esta é a passagem do Evangelho que Vinícius vai utilizar no seu texto. E ele vai focar principalmente essa primeira colocação de Jesus ao afirmar que todos nós
somos o sal da terra. Eu não vou aqui ler o texto do Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, mas sim pegar alguns trechos do seu texto que mais nos importam para compreendermos com a doutrina espírita o significado do vós sois o sal da terra. E, naturalmente, que Vinícius vai nos colocar como cristãos, porque todo espírita é um cristão, o espiritismo se baseia no Evangelho, nos ensinos morais de Jesus. Então, nós somos cristãos. Então, como cristãos, nós precisamos ter um determinado comportamento para tornarmos o sal da terra. Lembrando que o sal é um elemento muito importante, porque ele dá equilíbrio à natureza da terrena e, na culinária, ele trabalha conservação, sabor. Então, o sal tem um significado muito grande. Vamos então aqui pegar um trecho da fala de Vinícius, quando ele diz aqui: o cristão deve ser igual ao sal. E ele vai fazer uma série agora de colocações que são muito importantes. Ele nos diz aqui, ou seja, o cristão deve ser bom no meio dos maus. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda coexiste com o bem e muitas vezes o suplanta. Ou seja, ele é mais forte do que o próprio bem. Mas o cristão, que entende a necessidade da prática do bem, ele deve saber conviver nesse meio. É um equívoco achar que nós vamos encontrar a paz nos retirando dos grandes centros urbanos, onde a violência muitas vezes impera. E aí vamos procurar um paraíso terrestre numa cidadezinha pequena do interior, ou do litoral, ou na serra, nas montanhas, e achar que indo para uma comunidade bem menor, nós não teremos mais nenhum problema com o mal. Isso é um equívoco, porque essa não é a paz verdadeira, e nós estaremos perdendo a oportunidade de influenciar positivamente a sociedade em que vivemos. Então, como nos diz aqui o Vinícius, nós temos que ser bons no meio dos maus. Nada de nos contaminarmos. Nós simplesmente temos que saber viver dentro deste meio social, mas para influenciá-lo na sua transformação de ordem moral acima de qualquer coisa. Diz ainda Vinícius que o cristão deve ser justo no meio da iniquidade, ou seja, no meio da própria injustiça. E não importa que a lei humana ela não seja totalmente justa. Eu, espírita, como cristão, eu preciso ser justo em todas as circunstâncias e com todas as pessoas, mesmo que as pessoas não sejam justas para comigo. E aqui entra um outro ensino do nosso Mestre Jesus, quando ele nos diz da necessidade de fazermos ao próximo somente aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Ou seja, não importa o que os outros façam. A minha consciência, como espírita, como cristão, me diz que eu tenho que ser justo, porque a lei divina é sempre justa e eu preciso me aproximar cada vez mais da lei divina. Diz ainda aqui o Vinícius que o cristão deve ser probo no meio dos desonestos, ou seja, eu preciso, como cristão, ser sempre honesto, mesmo que me cerquem muitas pessoas desonestas, seja na família, seja no serviço profissional, no meio comunitário em que eu vivo, não importa. Não importa que haja desonestidade, que haja corrupção, eu preciso ser honesto, mesmo que para isso eu corra risco, por exemplo, de perder um emprego.
mas é preferível ter a consciência tranquila do que entrar em qualquer tipo de esquema em que nós estaremos burlando a lei e estaremos automaticamente prejudicando a alguém e a nós mesmos perante a lei divina. Diz também Vinícius que, como cristãos, precisamos ser prudentes no meio dos insensatos. Nós estamos vivendo uma crise de ordem moral muito grande que atinge a economia, atinge a política, a justiça e assim por diante no nosso querido Brasil e também no mundo. Mas nós não podemos nos contaminar com isso. Vamos exercer a nossa cidadania, mas de forma correta, em paz, com a não violência, utilizando os mecanismos sociais que temos para bem influenciar e conseguirmos, então, sensatamente fazer essa influência no campo do bem. O espírita deve tomar muito cuidado nessa questão de debates de ideologias, de debates de opiniões políticas, culturais. O nosso guia e modelo é Jesus. O objetivo do Espiritismo é a transformação moral dos indivíduos para a transformação moral da humanidade. E nós não devemos sair desse campo. Essa é a nossa grande atuação, principalmente da educação. Ou seja, a nossa educação, que é chamada autoeducação, para a educação da sociedade, através da família, da escola e das instituições sociais, de uma forma geral, onde, claro, entra também o centro espírita. Diz ainda o nosso Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, que o cristão deve ser humilde no meio dos orgulhosos. Naturalmente, alguém já deve estar pensando que isso não é nada fácil. Mas Vinícius não está dizendo que seja fácil, mas também não diz que seja impossível. E com a doutrina espírita, nós sabemos perfeitamente da possibilidade de sermos humildes no meio dos orgulhosos. Orgulho e egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade e que devem ser combatidas pela humildade e pela caridade. E o espírita tem que se trabalhar para desenvolver cada vez mais a sua humildade. Quem quiser ficar no orgulho, ficará e responderá perante a lei divina. Nós já sabemos todos os males que o orgulho provoca, então dele nós vamos fazer os esforços para nos afastarmos e sermos efetivamente humildes. Ele diz ainda aqui que o cristão deve ser sincero no meio dos hipócritas. Como dizia Jesus, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Ou seja, estarmos com a verdade o tempo todo. Não se diz que a mentira tem perna curta e que as coisas haverão de ser descobertas? Então nós precisamos estar sempre do lado da verdade, mesmo que isso vá nos trazer algum tipo de prejuízo material. Mas nós espíritas sabemos que a vida continua. A verdadeira vida é a espiritual. Não nos interessa o aplauso dos homens, mas sim a nossa consciência reta, tranquila, em paz. E isto sim, o reconhecimento divino dos nossos esforços. Diz ainda o Vinícius que o cristão deve ser fiel no meio dos infiéis. Eu sou ou não sou espírita? Sou ou não sou um verdadeiro cristão? Eu não posso ser espírita apenas no centro espírita. Eu preciso pautar a minha vida social, familiar, escolar, profissional, dentro dos princípios do espiritismo. Então eu vou ter que viver o tempo todo como espírita que eu sou, como um verdadeiro cristão, para de fato ser fiel ao meu próprio discurso, à minha crença, e é isso que Deus espera efetivamente de mim. Ele ainda diz
que o cristão deve ser resignado no meio dos revoltados. Bom, nesta época em que nós estamos diante dessa pandemia do novo coronavírus, nós temos visto muitas pessoas revoltadas, não apenas com o governo, com as autoridades públicas, etc., mas muitas revoltadas com Deus e se perguntando o porquê de tudo isso. Nós espíritas sabemos que o acaso não existe, que nós sempre assumimos as consequências daquilo que fazemos, seja individualmente ou coletivamente. Então, nós não temos do que nos queixar, muito menos de ficarmos desesperados. Foi feita uma colocação num outro grupo, de que talvez muitos espíritas até estejam se pensando que erraram ao aceitar reencarnar e estar aqui na Terra neste exato período em que estamos enfrentando a pandemia e correndo diversos riscos de saúde e até de desencarnarmos. Acontece que não existe erro no planejamento reencarnatório, que é um planejamento celestial. Nós estamos aqui e agora, porque aqui e agora é que devemos estar. E devemos estar com toda a fé e com toda a confiança. Nós, afinal de contas, acreditamos ou não nos desígnios divinos. Então não temos que ter nenhuma revolta, não temos que entrar em angústia, não temos que penetrar pela depressão, nada disso. E se porventura tivermos que enfrentar essa doença, se tivermos que desencarnar, ou se tivermos que assistir à despedida de um ente querido ou de um amigo, sempre a oração e agradecer a Deus, porque afinal, quem parte está saindo desta verdadeira prisão que é o planeta Terra, que é este nosso corpo aqui orgânico, para retornar à pátria espiritual. E quem retorna à pátria espiritual espera de nós equilíbrio e oração. Então, verdadeiro cristão, assim como o verdadeiro espírita, vai viver resignado. Lembrando aqui que resignação não é baixar a cabeça, não é dizer, isso deve ser meu karma, não posso fazer nada, isso deve ser coisa que eu fiz no passado e eu tenho que aguentar e sofrer. Esse não é o pensamento espírita. O espiritismo não fala em karma. O espiritismo fala, sim, em provas e expiações, e também em missões. E que nós temos o livre arbítrio. E, portanto, Deus permite que no hoje reconstruamos a nossa história para termos um amanhã muito melhor. Embora não possamos mudar o ontem, esse nosso passado. Então, resignação, que é aceitar um desígnio maior, um desígnio que é divino, que é sempre para o nosso bem, e aceitando esse desígnio, com então resignação, trabalhar, lutar, perseverar, se transformar. Esse é o entendimento do Espiritismo. Diz aqui o nosso Vinícius que o cristão deve ser pacífico no meio dos belicosos. Porque não é a guerra, não é a segurança pública que vai resolver os problemas sociais. Nada disso. O que resolve os problemas sociais é a educação. Estamos falando aqui da educação moral, que é defendida pelo Espiritismo e especificamente por Allan Kardec e os espíritos superiores que trabalharam com ele na publicação da Codificação Espírita. Então, o verdadeiro cristão será sempre pacífico. O espírita deve ser pacífico. Alguém vai pensar aí, mas isso é difícil. Nossa, como é difícil manter, né, a paciência, manter a paz, não ser violento, porque às vezes dá vontade sim de reagir. Bem, nós não estamos dizendo que não devamos reagir. Mahatma Gandhi
esse grande líder hindu e da própria humanidade, mostrou para nós que a não violência e a paz também significam agir, e como ele agia, mas sem nunca violentar as consciências. Ele conseguiu levantar um país que há 300 anos estava colonizado pelos ingleses, e ele conseguiu fazer a independência sem nenhum ato de violência, sem nenhuma rebelião, jamais, porque ele não admitia. E ele mostrou a força dessa não violência. E nós precisamos seguir esses passos, porque o espírita não pode ser violento. Ele não pode perder o seu autocontrole. Nós temos que nos trabalhar o tempo todo para sermos pacíficos. Diz ainda Vinícius, o cristão deve ser virtuoso. Numa palavra, no meio de todos os vícios e de todas as paixões. Vícios, todos nós conhecemos. Os vícios físicos, como por exemplo o fumo, o alcoolismo, como os vícios morais, a mentira, a fofoca e assim por diante. Todos nós conhecemos os vícios, mas precisamos conversar sobre as virtudes. Sermos virtuosos no meio dos viciosos. E é possível sim. Em qualquer meio em que estivermos, mantermos-nos íntegros com as nossas virtudes. Basta sermos firmes, não nos deixarmos levar pelos outros, nem pelo meio. Esse tem que ser o nosso grande esforço. E nós compreendemos isso com o Espiritismo, assim como com esta fala do nosso Vinícius, aqui no capítulo O Sal da Terra, no livro Nas Pegadas do Mestre. Mas ele vai nos fazer mais uma colocação aqui no texto, que vale a pena nós destacarmos para entendermos o como devemos ser fiéis discípulos do nosso Mestre Jesus. O que não pode acontecer se tivermos apenas discurso, se falamos apenas da boca para fora. Nós precisamos falar, mas sentindo do mais fundo do nosso coração, fazendo realmente a nossa alma vibrar. Então, ele diz aqui que a atitude do cristão na sociedade, os seus feitos, devem atestar, sem solução de continuidade, a fé de que se acha impregnado. Então, seja o que for que esteja acontecendo, deve prevalecer a nossa fé. Fé que é mãe da esperança. A fé que demonstra efetivamente até onde vai a nossa crença. Você diz, por exemplo, que pode ir a qualquer lugar, que você confia em Deus. Mas aí você está caminhando na rua, olha para frente e acha que lá na frente tem assim algo esquisito, que você não está gostando. O que você faz? Você começa a tremer, começa a orar desesperadamente e quer logo fugir dali e voltar para casa, ou você, com a sua fé, vai serenamente continuar o seu caminho, ou, se for o caso, pelos canais da intuição, perceber que deve se retirar, você vai se retirar em paz, com tranquilidade. O que você vai fazer? Eu posso contar aqui um caso acontecido durante a minha juventude, em que nós víamos com um grupo de amigos espíritas, jovens espíritas que éramos. Nós estávamos vindo da Ilha do Governador, num sábado à noite, após uma atividade, e estávamos no ônibus, lotado, voltando da Ilha do Governador aqui para o bairro da Penha, e nós tínhamos um colega que morava no bairro de Olaria. E nós estávamos lá no ônibus e uma moça começou a passar mal, muito mal mesmo, praticamente desmaiando.
E como nós já estávamos chegando em Olaria, e esse nosso colega ia desembarcar, todos nós acabamos descendo para poder socorrer aquela moça. Nós a tiramos do ônibus. Aí a levamos até a casa dele, pedimos lá a um vizinho que era médico que desse um socorro rápido. Bom, nós descobrimos que, na verdade, ela estava com falta de alimentação, de hidratação. Então, nós demos o que comer e beber a ela melhorou. E aí perguntamos onde ela morava, para que nós pudéssemos levá-la, pelo menos acompanhá-la até em casa. Ela disse que morava em Nova Iguaçu. E isso nós já estamos lá pelas 11 da noite. E aí nós nos predispusemos a levá-la. Claro, porque na verdade ela estava indo da Ilha do Governador até a Penha, porque na Penha ela ia pegar o ônibus que ia até Nova Iguaçu, mas já era muito tarde. Então, como o carro do pai do nosso colega estava na garagem, nós pegamos o carro e fomos todos levá-la para Nova Iguaçu. E ela estava muito receosa disso, mas não nos disse o porquê desse receio todo. É que, na verdade, ela morava num bairro de periferia de Nova Iguaçu, numa comunidade, numa favela. Mas nós fomos cantando músicas espíritas, fomos com muita alegria e chegamos lá. E entregamos, né, deixamos que ela entrasse. E aí, um casal dali chegou até nós, meus filhos, olha, saiam daqui rapidinho, deem meia volta, vocês não sabem onde vocês estão. Foi aí, como se diz, né, que a ficha caiu e que nós percebemos a situação de perigo que estávamos correndo. Mas confiávamos. Nós estávamos com Jesus, com Deus, orando. E aí saímos de lá e na volta nós passamos pelo que parecia ser um clube, que estava dando lá um baile lá, funk, qualquer coisa desse tipo aí, com uma galera toda do lado de fora, e nós passamos com o carro bem devagarinho, né, até que conseguimos acessar a Via Dutra, a Avenida Brasil, e retornamos sem que nada nos acontecesse. Foi uma prova de fé. Tínhamos ou não tínhamos fé? E nós tínhamos. E por isso nós fizemos. E estamos ali imbuídos da caridade. Não podemos deixar que a coitada, quase à meia-noite, consiga encontrar um ônibus na Penha para ir para Nova Iguaçu. Então fizemos todo o esforço para levá-la e graças a Deus nós efetivamente conseguimos. Eu vou destacar aqui mais um trecho desse texto aqui do Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, mas quero já convidar a todos que estão acompanhando esta live, que através então dos comentários, por favor, façam perguntas, comentem, para que daqui a pouco, daqui a uns 10 minutinhos, nós possamos interagir. Se você tem alguma dúvida, você quer perguntar algo, então agora é o momento. Digite aí no seu comentário. Pode fazer a sua participação sem nenhum problema. Eu terei o maior prazer, uma grande alegria de poder responder e de poder interagir com todos que estão assistindo esta live. Então, enquanto você vai aí digitar a sua pergunta, o seu comentário, vou fazer mais um destaque aqui no texto do nosso Vinícius. Ele diz aqui que o verdadeiro cristão deve definir para a sua vida realizar a obra da redenção do seu espírito e do de seus irmãos. O que será que ele quer dizer com isso? Realizar a obra de redenção de mim mesmo e dos outros. Bem, este texto do nosso Vinícius, ele foi escrito na década de 1930. Hoje, nós o escreveríamos de uma forma um pouco diferente, utilizaríamos uma terminologia diferente, que o cristão, e portanto o espírita, deve realizar todos os esforços na sua vida para a sua obra de autoeducação, para a sua obra de reforma íntima, de transformação moral. É isso que o nosso Vinícius quer dizer quando ele fala em obra de redenção de si mesmo. E dos outros, mas sem imposição. Porque a maior força que nós temos é o próprio exemplo.
Então, quando eu me controlo, eu me educo, eu me transformo, os outros estão olhando para mim e verão o meu exemplo. Vejamos aqui um caso bem simples, da pessoa que chegou no centro espírita, foi procurar o espiritismo, teve esse encontro consigo mesmo, graças à doutrina espírita, e ele começou a se modificar. De nervoso que era, que explodia por qualquer coisa, ele passou a ter mais paz, a ter mais tolerância, mais compreensão e assim por diante. O que acontece? As pessoas que convivem com ele, vai chegar uma hora que vão olhar e vão dizer assim, olha, eu não sei muito bem o que é esse espiritismo, mas pelo visto parece ser uma coisa boa. Porque é impressionante, desde que ele começou a frequentar esse centro espírita, ele agora é outra pessoa. Nós não vemos mais ele explodindo, falando mal dos outros, batendo, todo nervoso, nada disso. Agora ele parece a paz em pessoa. Em casa, vejam só, até a louça ele lava, coisa que ele nunca ajudou. Então, nós estamos vendo essa necessidade de fazer essa nossa obra de redenção, que é íntima, é particular. Aliás, cabe aqui dizer que estamos precisando mudar o nosso foco. O nosso foco está muito nos outros. O que os outros têm que modificar em si. O nosso foco tem que ser conosco mesmo. Essa tem que ser a nossa grande obra. No final do texto, o nosso Vinícius vai dizer que outro tanto sucede com relação à fé que faz o cristão. Se ela se desnaturar dos predicados que a exornam, tornar-se-á de todo anódida, inválida, inútil. A religião que não promove o aperfeiçoamento do espírito, que não constrói e não consolida o caráter do homem, não é religião. E o espiritismo, neste aspecto das consequências morais da sua filosofia, e por ter dentro dos seus princípios os ensinos morais de Jesus, é religião. Não do ponto de vista formal, de ter rituais, sacerdócio, de ter dogmas. Não. Desse ponto de vista, nós não poderíamos considerar o espiritismo religião, mas podemos considerá-lo como religião do ponto de vista das consequências morais. E porque o espiritismo é também uma doutrina cristã. Tem em Jesus e seus ensinos também toda uma base para os seus princípios. E o espiritismo é a única religião que fornece aos seus adeptos, aos seus seguidores, a fé raciocinada. Já diz Allan Kardec, fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. A nossa fé não é supersticiosa, mística, dogmática, ela é raciocinada. E se o Espiritismo não nos trouxesse isso, como diz aqui o nosso Vinícius no seu texto, o Espiritismo não poderia ser classificado como religião, mas é uma religião ética, uma religião que faz pensar, uma religião que convida a você se transformar moralmente, que é o mais importante de tudo. Não adianta dizer que acredita na reencarnação, na comunicação dos espíritos através dos médiuns. Não adianta dizer que acredita que a morte não existe, se tudo isso não lhe transforma. Se você continua o mesmo, como sempre foi. Então, há uma necessidade de sermos verdadeiros. E Kardec, já na codificação, trabalha isso. Quando ele diz que existem os verdadeiros espíritas. Obviamente, se existem verdadeiros espíritas, é porque existem espíritas que não são verdadeiros. Ou seja, frequentam o centro espírita, até estudam, têm um conhecimento do espiritismo,
mas não se transformam. O Espiritismo não adentra efetivamente a eles. Se isso acontece, nós não temos como ser o sal da terra que nos solicitou o nosso querido Mestre Jesus e que o Espiritismo veio reviver. Bom, pois bem, já estou aqui completando os meus 40 minutos de fala, como anunciei no início, para poder abrir aqui para as participações de todos vocês que estão nos acompanhando nesta live através do Facebook. Estou vendo aqui nos comentários que o meu querido amigo Sander está dizendo que até este momento nós tivemos boas reflexões, e ele está dizendo aqui que temos que relembrar sempre essas informações, para não entrarmos no automático do dia a dia e acabar sendo cristão apenas da boca para fora. Sander, é uma muito boa colocação essa sua. Realmente, estudar e estudar sempre o Espiritismo. Recordar sempre, porque senão nós temos esse problema de vivermos, como você bem coloca aqui no seu comentário, no automático do dia a dia. Nós temos uma tendência muito forte de formatarmos uma zona de conforto. E ao formatarmos essa zona de conforto, não querer sair dela. E ficarmos, muitas vezes, nesse automático. Vou dar um exemplo aqui. Aquele médium que diz assim, não, mas há 30 anos que eu sou médium aqui da casa. Toda quarta-feira eu estou aqui, eu não falto. Mas para o resto que a casa faz, ele nunca está. Ele nunca pode estar nos grupos de estudo, ele não tem tempo para participar da área de assistência e promoção social, e assim por diante. E ele vai levando a vida dele, ao longo desses 30 anos, como uma vidinha comum, não como um verdadeiro espírita. E ele entrou no automático. Toda quarta-feira, automaticamente ele vai no centro espírita, porque ele atua como médium. E pronto. E nada mais do que isso. Terminou a reunião mediúnica, ele volta para a vida normal dele. Então, realmente, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, Sandra, você está de parabéns por fazer essa lembrança. Não entremos no automático. Não fiquemos numa zona de conforto. Tá? Vamos ver aqui, nós temos mais comentários. A nossa Claudete Maria está dizendo aqui, gostaria que você tecesse comentários a respeito da decisão de algumas casas espíritas que estão fazendo reunião mediúnica e fluidoterapia, alegando socorrer os necessitados. E aí ela então indaga, será que essa ajuda não pode ser efetuada pelas irradiações feitas durante as reuniões como essa? Bom, Claudete, nós temos um parecer, nós temos uma orientação da Federação Espírita Brasileira e também do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ, para que as instituições espíritas acompanhem os decretos estaduais e municipais com relação a essa questão do isolamento e também do afastamento social, evitando aglomerações. Assim, entendendo, boa parte, quase que a totalidade das instituições espíritas, pelo menos as que estão adesas ao movimento espírita de unificação, seguiram o conselho das autoridades públicas, das autoridades médicas e sanitárias, para provisoriamente encerrar toda e qualquer ação presencial. Então, reuniões públicas, reuniões mediúnicas e assim por diante. Claro que nós respeitamos a decisão da direção de cada centro espírita, porque os centros espíritas são juridicamente autônomos e podem tomar as suas deliberações. Mas diante do quadro dessa pandemia, diante do problema das aglomerações potencializarem a transmissão do vírus, de fato, nós gostaríamos de ver que nenhuma casa espírita estivesse realizando presencialmente qualquer tipo de atendimento.
É claro que a área de assistência e promoção social ela é mais sensível, porque muitas famílias dependem desse nosso socorro material, mas até mesmo para isso é possível readequar, mantendo o socorro às famílias assistidas. Então, podemos sim, através das lives, através da prece, acima de tudo, realizar sim a fluidoterapia, tanto socorrendo os encarnados quanto os desencarnados. Sim, nós necessitamos muito do presencial, que nada substitui o calor humano. Mas que adianta estarmos juntos presencialmente, fisicamente, se os nossos pensamentos, se a nossa fé, o nosso sentimento não estiver de acordo com aquilo que estamos executando, com esse serviço. Então, embora nós estejamos agora já entrando num período gradual de reabertura social, mesmo assim, as instituições espíritas precisam tomar cuidado, né, seguir os conselhos do movimento espírita federativo e paulatinamente e seguindo todos os protocolos sanitários, paulatinamente retomar então as suas atividades sem pressa e aprender também a mesclar a partir de agora o presencial com o virtual, que é uma grande ferramenta. Então, Claudete, é possível sim realizar a fluidoterapia através da oração, através também dessas nossas reuniões. A nossa Rádio Rio de Janeiro, por exemplo, que transmite para o Brasil e o mundo 24 horas através da internet, ela é considerada pelos seus ouvintes como um verdadeiro centro espírita 24 horas no ar. Quantas e quantas pessoas que estão em outros países ou em cidades em que não possui um centro espírita, ou por questões de trabalho, de horário, não tem condição de ir até o centro espírita, conseguem se socorrer das ondas amigas e fraternas da Rádio Rio de Janeiro, transmitindo o Espiritismo. Então, é perfeitamente possível fazermos isso através das nossas lives, desse atendimento aqui virtual, ok? Vamos ver aqui, nós temos mais comentários. A Nilza Maria Oliveira está fazendo uma pergunta. O que Jesus espera de nós, seus seguidores, nesse momento delicado que estamos vivenciando? Nilza, Jesus espera que sejamos verdadeiros espíritas, que sejamos verdadeiros servidores da causa do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira do Espiritismo. Mas como eu vou praticar a caridade? Como eu vou ser um verdadeiro servidor do Evangelho se eu tenho que ficar isolado em casa? Mas esse isolamento, ele é parcial, na verdade. Porque nós continuamos nos relacionando com os nossos entes queridos, a esposa ou o esposo, o companheiro e a companheira, filhos e assim por diante. E hoje nós temos a internet, nós temos as redes sociais. No celular nós temos o famoso WhatsApp, essa rede de comunicação instantânea. E, portanto, nós podemos, por exemplo, publicar coisas boas que elevem o espírito. E isso nós já estaremos fazendo um bem imenso e trabalhando com Jesus. Tudo isso nós podemos fazer. Estas lives que os centros espíritas estão realizando, a minha agenda de presencial, ela se tornou virtual, porque todos os eventos para os quais eu estava programado até o final de julho, todos foram cancelados. E muitos se transformaram em lives através da internet. E até alguns outros apareceram, já que algumas casas espíritas aproveitaram para fazer o seu convite. Você não pode fazer a palestra para nós, você não pode participar de uma roda de conversa. E nós estamos fazendo tudo isso através dessa ferramenta maravilhosa, que é neutra,
porque ela depende do que fazemos com ela, que é a internet. Então é isso que Jesus espera de nós, que prossigamos como verdadeiros arautos do Evangelho através da doutrina espírita. Vamos ver aqui o que nós mais temos aqui. Olha o Sander novamente aqui participando, dizendo que temos que lembrar o nosso amado codificador, temos que ter bom senso e fazer uma pergunta simples: o que faria Jesus? É pergunta simples e ao mesmo tempo profunda. Ou seja, no meu lugar, enquanto dirigente do centro espírita, o que Jesus faria? Nós precisamos trabalhar isso. Isso se chama empatia. Ou seja, saber nos colocar no lugar do outro. Nós estamos fazendo aqui uma troca com o nosso Mestre Jesus. Mestre, se o senhor estivesse aqui, no meu lugar, como diretor do centro espírita, que decisão o senhor tomaria? E aí nós vamos imaginar Jesus, o Espírito perfeito, o guia e modelo da humanidade. Então, fazendo esse exercício, e como lembra aqui o Sander, usando bom senso, sabendo também ouvir os outros, nós vamos procurar tomar a melhor decisão. A melhor decisão de vida, a melhor decisão em relação ao centro espírita e assim por diante. Não podemos esquecer que Jesus está sempre conosco. Nós é que precisamos fazer um esforço para estarmos com Ele. Ó. Então é isso que nós temos que fazer. A Claudete volta aqui a escrever e está dizendo que ela e o seu grupo, né, eles têm feito isso todos os dias, ou seja, né, estão utilizando a oração, né, e estamos buscando acolher nossos irmãos através de um culto do Evangelho às 18 horas. Maravilha, Rata. É exatamente isso que nós podemos fazer. E eles fazem aqui o culto do Evangelho através do WhatsApp, e ela diz que tem sido maravilhoso. E não é só você, Claudete, mas tem muita gente que está fazendo. Aliás, eu tenho comentado muito aqui com os meus familiares, que através do WhatsApp, participando de alguns grupos de divulgação do Espiritismo, eu tenho recebido muita divulgação de eventos, palestras, culto do Evangelho, rodas de conversa, debates. É uma infinidade de coisas que está acontecendo pela internet no movimento espírita. E muitas vezes, tudo no mesmo dia e horário. Mas isso é assim mesmo, né? E dá assim uma dor no coração por não poder acompanhar e ter que escolher, e às vezes não poder acompanhar nenhum, porque temos aqui o compromisso. Neste exato momento, por exemplo, várias lives estão ocorrendo por este Brasil afora através da internet, na divulgação e no estudo do Espiritismo. Então é isso que nós temos que fazer. Nós estamos divulgando o Espiritismo, estamos praticando o Espiritismo, praticando o Evangelho através da internet e, claro, sempre que precisarmos sair para compromissos inadiáveis, e aí então presencialmente nós vamos dar essa continuidade. Até que nós vamos descobrir, pós-pandemia, que podemos ser verdadeiros cristãos e espíritas, tanto presencialmente quanto virtualmente. É isso que nós precisamos fazer. Aliás, isso é importante, porque antigamente nós só tínhamos o telefone. Telefone e a carta. E muitas vezes usávamos o telefone de forma muito ruim, porque nós vivíamos pendurados ao telefone para fofocar sobre a vida alheia. Isso não é nada bom. Mas aí veio a internet, vieram as redes sociais, uma infinidade aí de ferramentas, e nós temos que tomar cuidado de não trocarmos simplesmente de tecnologia, de ferramenta. Hoje em dia, praticamente ninguém mais fica pendurado ao telefone. Nós podemos ficar pendurados no WhatsApp, ou através mesmo do Messenger, nas redes sociais. Então nós temos que tomar cuidado. O que estamos transmitindo é bom, é útil, é verdadeiro, que são as famosas peneiras pelas quais
nós temos que passar toda e qualquer informação. Então, podemos sim estarmos com Jesus, estarmos com Kardec o tempo todo, dentro dos nossos esforços, com as nossas imperfeições, mas continuando sempre. Bem, nós temos ainda alguns minutinhos, tá, pela frente. Tá? Aliás, a Claudete está nos dizendo aqui que o culto do Evangelho tem 112 participantes. Parabéns, Claudete, que coisa maravilhosa, através do WhatsApp. Olha só que coisa maravilhosa. E ela está dizendo aqui que termina sempre com um grande refazimento das energias. O que é realmente natural acontecer quando nós estamos ligados com o bem através do Evangelho e dos ensinos espíritas. Para finalizarmos, então, vamos lembrar que todos nós somos o sal da terra. Mas o sal ele pode ser insípido. Ele pode perder a sua validade. Né? O sal pode se contaminar. E nós, então, precisamos nos manter firmes como o sal da terra, nesse sentido, de sermos representantes legítimos de Jesus aqui na terra. De acreditarmos na lei do progresso, que é lei divina, e que as coisas não estão pior do que estavam antes. O verdadeiro espírita não questiona isso, porque ele tem certeza que a lei é de progresso, a lei é de evolução, e que nós estamos passando por um momento de crise, mas toda crise é passageira. Nós não somos abandonados, nem por Deus nosso Pai, nem por Jesus nosso Mestre, governador espiritual do planeta, nem pelos bons espíritos, os quais, aliás, nós precisamos sempre lembrar nas nossas preces, para que eles possam nos auxiliar, ter a sintonia conosco. E somos nós que precisamos dar essa sintonia. Então, todos os dias, quando formos dormir, agradeçamos a Deus pelo dia que tivemos, pelos aprendizados, pelas possibilidades de realizar o bem, pelo pouco de melhoramento que conseguimos fazer conosco mesmo. E quando acordarmos no dia seguinte, vamos orar em agradecimento novamente e orar por todos, pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, pelos que se encontram internados, pelos que desencarnam, por aqueles que conseguem sobreviver, pelos entes queridos, pelos amigos de todos. É isso que nós temos que fazer. Envolver os outros seres humanos em boas vibrações, porque assim nós vamos realizar uma atmosfera espiritual que permitirá que os bons espíritos, em nome de Deus e de Jesus, possam trabalhar pelo nosso bem. E aí então, eles verão em nós o sal da terra, aquele que está nesse esforço de se evangelizar, de se educar, para poder evangelizar e educar o seu próximo. Sejamos, pois, como nos solicita Jesus, o sal da terra, a luz do mundo, porque é isso que nós estamos precisando e tenhamos certeza, não existe outro caminho para encontrarmos a felicidade e a paz que não seja o caminho da educação moral, a iniciar pela nossa educação moral individual para atingir a educação moral coletiva da humanidade ao longo do tempo, até que possamos estabelecer em definitivo o mundo de regeneração, onde o bem irá predominar sobre o mal, e aí nós vamos sair deste patamar de expiações e provas. Acreditemos nisso, tenhamos certeza disso e trabalhemos por isso incessantemente. Era isso que eu tinha a trazer a todos vocês, agradecendo por esse convite que me foi feito, para que pudéssemos realizar esta live. Quero agradecer a todos que fizeram seus comentários,
que publicaram aí alguma coisa nos incentivando, e que todos nós, com Jesus, com Kardec, continuemos sempre em frente. É isso que nós temos que fazer. Muita paz em todos os corações. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Paz em todos os corações. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir.